mais um episódio do Fala Aí Sesmac. E estamos aqui num ambiente diferente. Inovador pra gente, né? Inovador. Estamos na imersão do líder de impacto e com um tema encantador. E é justamente nesse tema que a gente vai falar, vai abordar a questão do encantamento, né? Então, como é o relacionamento da sua empresa com seus clientes? Você encanta ou não? Atende bem apenas ou encanta? Então, algumas reflexões relacionadas a isso vai ser tratado hoje. Isso, Agda. E a importância desse envolvimento, né, é muito grande, principalmente no ambiente corporativo, né? E para isso, quem trouxemos hoje Trouxemos para... uma convidada super especial, mas eu quero reforçar que o Fala aí Sesmac é o maior podcast educacional de Alagoas e a gente está aqui nesse momento trazendo uma profissional que eu estou aqui encantada já com ela e ela vai mostrar um pouco da trajetória, né? Ela é uma ex-professora de balé e que trouxe toda essa experiência para o encantamento para o cliente. Então, Simone, seja bem-vinda. Obrigada por estar nesse momento com a gente aqui. Gratidão. Gratidão pela oportunidade e a oportunidade de levar o encantamento para mais pessoas, porque o mundo está precisando disso, né? Muito. Verdade. Eu fico curiosa, porque assim, a gente sabe, a gente escuta muito, né? No dia a dia, quem tem que atender bem, tem que ter um bom relacionamento com o cliente. Isso. Mas eu queria compreender a diferença entre atender bem e encantar o cliente. Esse é o... As pessoas confundem, esse é o muito. Atender bem é aquele atendimento que o cliente sai de lá satisfeito com o desejo dele, né? Com o que ele queria. O encantamento, ele só acontece quando você surpreende, quando você entrega muito mais do que o cliente está esperando. Lógico, para chegar no encantamento, você passa pelo bom atendimento, mas o bom atendimento sozinho não é suficiente. Ou seja, o bom atendimento faz parte do encantamento. O Isso. encantamento é muito maior. Muito E maior. aí eu fico pensando, que isso aí você pode trazer para a gente essa informação. Toda cultura organizacional, ela tem a sua essência, né? Isso. Até que ponto essa cultura influencia nesse encantamento, né? Depois encontra barreiras ou não? Como é que funciona? Eu queria que você falasse um pouquinho do que é esse encantamento, como funciona. Para ter uma transformação até, né, da cultura, até onde é muito importante esse aspecto, Agda, que você falou, porque quando a gente fala em atendimento, a gente muitas vezes direciona só para uma pessoa, né? Mas é uma cultura. A palavra, acho que Sim. essa palavra define bem, né? O que é necessário, né, para encantar aí como empresa e não especificamente uma pessoa só. Quer dizer, que todos estejam envolvidos com esse objetivo, né? Até porque o atendimento encantador, ele vem de dentro para fora, né? Então, você precisa estar encantado primeiro, os seus funcionários, quando é uma empresa, então eles precisam estar encantados primeiro para poder encantar o outro que chega na empresa, né? E a cultura que mais vai proporcionar esse encantamento é a cultura de se importar realmente com quem está ali na sua frente, o que é que ele precisa, não o que ele quer. Muitos clientes, eles chegam achando que querem algo, mas eles precisam de outra coisa. Então, você precisa conhecer muito bem quem é essa pessoa, conhecer profundamente, não só nome, endereço, mas conhecer profundamente quais são as dores, quais são as dificuldades que ela tem, as dores emocionais, né, que tudo traz uma dor emocional, que você aí vai ser mais assertivo nas suas ações para que esse cliente saia de lá encantado, né? Saia da empresa encantada. Eu acho que é um desafio, né? Cria um relacionamento, é esse seria Isso. criar também um relacionamento, né? Saber ouvir o cliente é muito importante. Ouvir e entender. Eu vejo eu lido muito com empreendedoras. Então, eu vejo em muitas empreendedoras, não, eu escuto o meu cliente, mas quando vem um feedback, por exemplo, negativo, aí já leva aquilo para o lado pessoal. Não, ela está dizendo a você qual é a forma que ela quer. Lógico que existem casos e casos, mas existe casos que a pessoa está lhe dizendo qual é o caminho que ela esperava, a expectativa que ela tinha, e você não está conseguindo enxergar para ajustar o seu lado como negócio e o lado do cliente. E assim transformar o seu atendimento no encantamento que gera surpresa, que a pessoa, né, sai de lá fã do negócio, divulgando para todo mundo. Ô, Simone, aproveitando você aqui, né? Eu queria entender
como é que funciona esse encantamento do balé para uma empresa? Como foi que você, né? Como foi que saiu, Esse match. né? Como foi que deu nisso? Fui professora durante 20 anos. Eu tinha resultados diferentes da maioria. Na pandemia, por exemplo, todas as professoras, eu não conheço nenhuma professora que não perdeu seus empregos e eu não perdi. Eu disse, espera aí, tem coisa aqui nessa tia do balé? Por quê? Né? A professora do balé não perdeu o emprego. Então, qual era a questão? A Simone, ela enxergava todo mundo como cliente. Então, os professores eram meus clientes, as minhas bailarinas, as mãelarinas e os bailarinos, que era a minha forma carinhosa de chamar eles, os gestores. Então, eu enxergava todo mundo como meu cliente. Isso fazia com que eu entendesse o que cada um queria de mim. Eu tenho uma definição pessoal de cliente. Eu acredito que cliente é todo mundo que quer algo de mim, que deseja algo de mim. Eu sou cliente de vocês. E vocês também são clientes de mim agora, nesse contexto, entendeu? Sim. Então, eu sabia o que cada um queria de mim. Então, eu não ia fazer o que ele não queria. Então, vamos dizer, no ambiente escolar, que era o meu ambiente como professora, eu chego para a pessoa que faz a limpeza do colégio. Do jeito que eu chegava, que eu encontrava a sala, eu deixava. Parece uma coisa simples, mas no ambiente escolar não é tão comum. E quantas coisas a gente vê nos negócios, né, no dia a dia, coisas que teoricamente era para acontecer e você vê não acontecendo. Então, foi daí que saiu a Simone, que conseguiu captar essas coisas no balé para trazer para os negócios. Precisamos estar atentos aos detalhes. Eu digo que atendimento encantador está nos detalhes. E aí eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais, desse exemplos, vamos dizer assim, da utilização desse encantamento do balé dentro de uma empresa. Sim. Eu vou contar um exemplo do balé que eu achei interessantíssimo. Depois que eu saí, eu fui convidada para dançar e quando eu estava ensaiando, aí a professora que ficou no meu lugar, ela estava lá dando aula, ela, Simone, pedindo algumas orientações e eu passando as orientações para ela e eu fui e falei essa questão do cliente, ó, todo mundo é seu cliente aqui. Ela olhou assim para mim, ficou sem entender. Passou. Quando foi no final da noite, vem a menina da limpeza reclamando de outra professora. Ai, tá vendo? Isso sobra para mim. Agora eu disse que não sei o quê. Aí eu olhei para a professora, para outra tia do balé, e disse, olha, tá vendo aí que ela é sua cliente? É isso que ela quer de você. Ela quer que você não dê trabalho para ela, porque ela quer ir para casa no horário dela. Então, aí é que tá a chave, entendeu? De você aplicar esse olhar para o outro, entender o que ele quer e traduzir isso em ações dentro do seu negócio. E aí eu percebo você falando, a gente falou da cultura organizacional, né? A gente quer encantar o cliente, geralmente a gente pensa muito no cliente externo, mas você traz isso muito forte na sua fala, que o cliente são todas as pessoas. São todas as pessoas. Então, desde o colaborador, então, a equipe, o time daquela empresa ali internamente, eles têm que estar bem para poder ter esse encantamento ser repassado para o cliente externo, né? Exatamente, né? Como eu falei, vem de dentro para fora. Se você não está encantado com você, vamos pegar do gestor. Se o gestor está ali, se ele não está encantado com aquela empresa, com aquilo que ele vive, ele nem passa para os funcionários e, consequentemente, os funcionários não passam para o cliente final. Tem que contaminar, né? Tem, todo ambiente. Exatamente. Mas, Simone, eu tô curiosa, viu? Porque é algo que me interessa bastante, encantamento. Existe meio que uma técnica, o que é que você faz para implementar esse encantamento? Quais os caminhos para a implementação desse encantamento em uma empresa? Entendo. Primeiro, a gente vai trabalhar essa questão pessoal, né, de como é que está a sua satisfação no negócio e começar a ajustar essas ações. E depois a gente parte para fora para entender quem é esse cliente de verdade. Também precisa trabalhar posicionamento, porque como é que você tem tudo que o seu cliente precisa, mas você não diz para o mundo que é você que resolve. Então, precisa também trabalhar o posicionamento
para que sim, no fim, chegue na ação, na parte que realmente vai funcionar, que vai fazer com que os seus clientes se tornem fãs da sua marca. Você vai ter fãs da sua marca, né? Exatamente. E aí, gente, então, você tem mais alguma pergunta, João, que a gente tá chegando no final? É só para deixar um gostinho, vocês acompanharem mais a Simone, entender como funciona o encantamento, para ela trazendo algumas dicas aí, assistir palestras onde a Simone estiver, óbvio, né? Esse é o objetivo. E agradecer, Simone, por esse bate-papo. Aqui é só para você dar vamos dizer assim, uma pílulazinha. Entendi. Né? Inicial, para que desperte nas pessoas o interesse de buscar mais informações e conhecer mais até a própria Simone mesmo. E sabe o que é interessante também? Você perguntou a questão do balé, como foi. É muito importante também a gente saber que a nossa história, ela tem que estar dentro do nosso negócio. Então, é exatamente isso que nos torna único no mercado. Então, vai ter um monte de gente falando de encantamento, mas a tia do balé só sou eu. Perfeito. Com certeza. O que é que tem aí no seu negócio, na sua história, que vai te tornar único no mercado? Esse aí é o ponto-chave, né? É isso que torna a gente inesquecível. Fantástico. É verdade. E a gente termina o episódio sempre com um brinde, tá? Certo. Então, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Tchim, tchim. Mais um episódio do Fala aí, Sesvac. Fala aí.